O governo acaba de divulgar a inflação e, para surpresa de 0 pessoas, ela veio altíssima, né? E isso significa que o brasileiro está perdendo poder de compra. O seu dinheiro está comprando menos coisas, né? Como vocês devem saber, essa altura do campeonato, a melhor forma de nos protegermos contra isso é investir. E a primeira coisa que vem na cabeça dos investidores para se proteger da inflação é investir em renda fixa. E aqui é uma grande enganação, tá? E outra forma é você ir para as ações. Aí tem diversas ações também. Aí você vai ter o seu perfil mais conservador. Empresas de transmissão de energia é o supra-suma, o máximo que nós temos de proteção mais assegurada aqui em relação à inflação. Aí você vai ali, utilidade pública, logo na sequência as outras empresas de utilidade pública, aí você vai para outros setores diversos, todos acabam repassando a inflação de alguma forma, e tem aquelas dolarizadas, né, que a dinâmica vai ser um pouco aqui, muitas vezes descasada, né, porque a inflação estava alta no governo Lula anteriormente, mas eu não estava falando muito nisso, mas é que do fim do ano passado para cá, o negócio assim perdeu as proporções, perdeu o rumo, né? Você tem os alimentos aumentando 50%, 100%, absurdo quantos aumentaram. Aí você vai ver a inflação do governo, 0,6%, 0,75%. Isso é maluquice, não está assim nem ferrando. Então assim, é muito maior. Então o IPCA que o governo divulga não é o nosso IPCA, não é o meu IPCA, não é o IPCA do Barça, não é o seu IPCA. Agora o IPCA de quem que é, eu não sei, né? Mas assim, então você perde com um IPCA que te remunera apenas 85% e 85% de um IPCA que não é o seu IPCA, não é a sua inflação, tá? Então olha o problema que nós temos aqui, que você deveria levar em conta. De maneira geral, como é que você vê o contexto para a demanda de minério de ferro nesse ano de 2025, tomando como base esses acontecimentos que já aconteceram agora no início do ano? Olha, essa questão das tarifas, ela é uma questão que para a produção de minério de ferro, ela não tem uma interferência direta, né? Ela tem muito para o downstream, né? Para as atividades que vêm na sequência, que é a produção de aço, ela eventualmente que é o produto que está sendo taxado no final, ela vai determinar muitas vezes a mudança do mix de produção dos nossos clientes entre localidades, né? Mas não interfere na demanda pelo minério, né? A demanda pelo minério está muito estável, né? Muito similar àquilo que a gente já tinha previsto, em função do seguinte: você tem a China, que vinha crescendo muito nos últimos anos, chegou a um patamar onde o crescimento hoje está muito menor. Você tem outras regiões que estão crescendo e tomando um pouco o lugar da China, obviamente que em outra dimensão, mas ajudando a estabilizar o mercado. E você tem no lado da demanda, neste momento, no lado da oferta, nesse momento, alguns projetos grandes que vão entrar, mas ainda não entraram. E quando entrarem, vão ser um pouco compensados pela exaustão, né? O negócio de minério, as minas, elas reduzem de produção ao longo do tempo à medida que você vai tirando o minério de lá. Então, quando você fala de entrada de novos projetos, como tem sido muito discutido agora, que vão acontecer nos próximos anos, na verdade eles vão repor esse volume que vai deixar de ser produzido nas minas existentes. Então a gente enxerga daqui para frente, e estamos enxergando neste momento, um equilíbrio muito grande entre oferta e demanda, por isso que a gente tem visto também o preço do minério não tem variado tanto. Isso é em função desse equilíbrio, desse balanço adequado que a gente está vendo entre oferta e demanda. Quando a gente olha para os próximos 4, 5 anos, a gente vê um cenário desse tipo, né, de preços relativamente estáveis. Você vê que toda vez que o preço cai aí abaixo de $100, ele acaba voltando, porque isso, você tem uma quantidade grande de produtores que começa a ficar inviáveis em termos do seu custo. Então, esse cenário é um cenário de um preço saudável, de uma demanda saudável, que vai propiciar a companhia entregar bons resultados. A preocupação é qual é o patamar em que a gente está. Esse patamar em torno de $100, ele é um patamar saudável para a indústria, saudável para a Vale. Eu acho que a tendência, quando a gente olha mais médio prazo, a China é 60% do mercado de minério e vinha crescendo muito. Esse crescimento está parando e pode se converter numa pequena queda e numa mudança de mix, né? A China cresceu muito no consumo de minério ao longo dos últimos anos, em função de investimentos em infraestrutura, investimentos na parte imobiliária, né, construção de novas casas, novos prédios. Isso está diminuindo, mas por outro lado o consumo está aumentando. Então o aço também é usado para fazer carro, para fazer eletrodoméstico. Essa parte está crescendo e você vai ver uma mudança de mix, mas no geral, eventualmente, o mercado chinês vai cair um pouquinho. E por outro lado, você tem outros mercados como a Índia, como o Oriente Médio, como o Sudeste Asiático, que são todos menores, mas no conjunto eles vão começar a crescer e vão compensar um pouco essa queda da China. Então, assim, a nossa preocupação com relação a isso, obviamente que a gente tem que seguir monitorando, mas a gente enxerga que o mundo vai estar muito em equilíbrio no que diz respeito ao consumo de minério de ferro. Então, trazendo um pouco de luz aqui o que o CFO disse, é mais ou menos o seguinte: ele mostra aqui, né, que o minério de ferro na China deve aos pouquinhos ali reduzindo a demanda, mas não vai reduzir de forma drástica, porque existe aqui um reequilíbrio do uso do aço, né? Transição energética é um ponto muito importante, tem
diversas utilizações aqui para o aço, né? Inclusive os carros foi uma que ganhou muito aqui, os carros elétricos na China ali, né? Então a gente vai ver o minério de ferro que vai cair um pouco de 2024 para 2025, a gente pode ver, cai mais um pouco em 2030, cai mais um pouco lá para 2040 e não vai cair tão forte exatamente por esse reequilíbrio que acontece. E por outro lado, outros países do mundo vão aumentando aqui a demanda, então isso aqui tende inclusive a aumentar a demanda do minério de ferro no longo prazo, embora o curto pode acontecer alguma volatilidade com as novas entradas ali, que ele também explicou, a gente já vai ver. Então, separando aqui a demanda transoceânica do minério de ferro, olha como aqui é onde está o domínio da demanda, né? E a gente vai ver o que? 2024 até 2030. Uma China perdendo 145 de demanda, enquanto o CEA, MENA e a Índia, que é aqui o Sudeste Asiático, Oriente Médio e o Norte da África, né? Além da Índia, temos aqui um crescimento de 120, repondo quase tudo que a China vai perder e outros países completarão aqui os 20, o que vai levar a uma estabilidade aqui da demanda transoceânica. Então o lugar onde mais tem demanda no mundo vai se manter estável, enquanto os outros países ainda fora daqui vai fazer aquele crescimento aqui que nós estamos vendo, tá vendo? E dá para ver como a transoceânica é bastante importante, ó. Hoje nós temos uma demanda de 1910 total, sendo que 1550 exatamente dessa demanda transoceânica puxada pela China aqui, com a maioria 1020, né? E falando de uma frente que preocupa geral o pessoal que não é tão antigo de bolsa, que não está tão acostumado com as mineradoras, são essas novas entradas de minas, que tem um monte para entrar ali, né? Principalmente exatamente nessa região transoceânica, e aí a Vale nos separou aqui. Demanda nós já vimos, 1545, beleza, essa é a demanda transoceânica, que vai se manter meio que estável até 2030 ali, né? E a oferta vai crescer, será que vai ter um desequilíbrio? Então, não, porque nós temos hoje uma oferta de 1.600, né? E nós temos várias minas que vão chegar na exaustão ali, então elas vão reduzindo e até paralisando ali as operações e novas vão entrando no meio do caminho. Outra questão é o preço. Se o preço está aqui uma média de $100, eventualmente ele vai até para baixo. Várias mineradoras mais antigas, mais ali que não são tão lucrativas, tem um custo mais alto, que não é o caso da Vale, nós temos aqui elas paralisando, então perde mais 150 aqui. Isso se o preço do minério de ferro não azedar mais, que aí teria mais paralisações. Isso acontece, tá? Então é interessante a Vale porque ela tem um preço bacana ali, assim como várias outras também mineradoras acabam tendo um preço bacana. Enfim, nós temos aqui então uma pressão onde quem for mais eficiente, quem tem minas mais eficientes, acaba ali mantendo em preços mais apertados. Bom, de qualquer forma, nós temos aqui os projetos que vão ser iniciados e tudo mais, com preços até abaixo de 90, que vão aqui continuar, obviamente, porque vai ser vantajoso para eles, vai entrar em 365. Então, a oferta vai diminuir, na verdade, até acabar diminuindo aqui com a questão dessas paralisações que podem acontecer, inclusive, com os preços. É por isso que a Vale também vem focando tanto em eficiência. Vocês veem que ela sempre vem focando muito em eficiência, melhorar a qualidade do preço do produto que ela está vendendo, minério de ferro de mais qualidade. Ela está focando muito nisso, exatamente para enfrentar esses momentos mais controversos que vêm acontecendo, né? Outro ponto bônus aqui em relação à Vale é o que eu sempre digo, né? O níquel e principalmente o cobre, que são materiais assim que têm uma importância muito grande na transição energética. O cobre já provou aí sua importância ao longo dos vários anos, né? Então isso pode trazer um diferencial muito grande também na Vale, além do que eu já disse aqui de toda essa questão do minério de ferro, de qualidade e tudo mais, tá? Então vamos voltar para a parte final, em que ele comenta ali sobre a questão do preço da Vale estar extremamente descontado. Queria entender um pouco como é que você vê aí você também é diretor de relações, né, com investidores, e queria entender um pouco a visão que você está tendo aí, a partir dessa relação com os investidores, de como o mercado está de fato percebendo esses avanços dentro da Vale. Eu acho que aí tem vários aspectos. Acho que tem primeiro um aspecto macro, que é o seguinte: a Vale é, como você falou, uma das ações mais líquidas da Bolsa. E nós estamos tendo, nos últimos anos, uma saída expressiva de recursos da Bolsa indo para a renda fixa, né? Em função da situação macro, da taxa de juros, tudo isso. Então, quando você conversa com os investidores, com gestores de recursos, a maior parte deles, se não todos, estão tendo saques nos seus fundos, né? Não estou falando de fundo de pensão, que é outra lógica, mas nos fundos de ações, né? Os fundos de ações estão tendo saques acima de saque. Quando o fundo tem saque, ele tem que vender os papéis que ele tem.
goste ou não daqueles papéis, né? Então, assim, a Vale, por ser muito pesada no índice, quando o fundo tem saque, ele tem que vender ações da Vale. Quando ele vende ações da Vale, ele gera uma pressão de baixa no mercado. Então, isso está afetando praticamente todas as empresas do Brasil, afeta mais ainda as que são muito líquidas como a Vale, né? Então, isso é um tema macro com o qual a gente tem que lidar. Por outro lado, a gente teve, nos últimos meses, diversos avanços em pontos importantes que significam uma redução expressiva de risco no investimento da Vale. Então, a gente teve a assinatura do Acordo de Mariana, que a gente falou aqui, a gente teve a assinatura da renovação das ferrovias, a gente teve a sucessão do CEO, que foi feita um pouco antes, nós tivemos, o mercado falava muito da posição que a Cosan tinha na Vale, se ia permanecer, não permanecer, saiu, vendeu tudo e não aconteceu nada de muito relevante com o preço da ação, foi uma operação muito bem executada. Então, vários riscos que os investidores elencavam já não existem mais. Não cabe a nós, assim como gestores da companhia, dizer se o preço da ação está bom ou está ruim. O que a gente pode dizer é o seguinte: nesse patamar a gente aprovou um programa de recompra e a gente vai operar esse programa de recompra. A gente acha que é um bom investimento para a companhia. Como é que o preço vai reagir ao nosso desempenho, ao resultado da companhia, à redução de custos, ao programa de recompra, tudo isso? O mercado vai dizer, mas nós estamos fazendo as coisas que a gente acredita que são certas e eu acho que nós estamos na direção correta. E se tu pensas na Bradespar ao invés da Vale, aqui embaixo tem um vídeo que eu vou explicar para você sobre essa questão do desconto holding, o risco aí de Litel e outros riscos envolvendo a Bradespar, que tem inclusive dividendo aqui com a Datacom dia 25/4, 92 centavos por ação, enquanto a Vale já passou o dividendo do mês 3, mas ela deve ter mais um ali que deve ser anunciado em junho e outro talvez mais para o fim do ano ali. Não se esqueça do like no vídeo, comentário também, que ajuda bastante no engajamento do vídeo. Um abraço e até o próximo. Valeu!